condições. Alguns jogadores hoje, como o Thiago Maia, como o Gabriel, que saíram, né, Gabriel com a posterior doendo, o Thiago Maia com uma hiperextensão no joelho. Mas nenhum momento nós deixamos de tentar. Tentamos de todas as maneiras fazer com que o time se tornasse mais ofensivo dentro das peças que a gente tem à disposição para ganhar o jogo. Eu acho que esse é o principal. E a parte de caráter, de entrega dos atletas, você vê o discurso final deles dentro do vestiário. É impressionante o comprometimento, a vontade que eles têm de vencer. E é o que a obrigação que nós temos aqui é fazer com que o time vença, independente das circunstâncias que a gente tenha, os problemas que a gente tenha no momento. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Rogério. Para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira, qual a sua expectativa de contar com os lesionados Rodrigo Caio, Diego e Felipe Luiz e os convocados Isla, Everton Ribeiro e Pedro? Bom, o Pedro, como vocês acho que já devem saber, infelizmente foi cortado da seleção por uma lesão. Segundo o nosso departamento médico, o Rodrigo Caio e o Diego e Felipe Luiz não têm condições nessa semana de retornar. O Diego começou com um trabalho no campo, lento, os outros acho que vão demorar um pouquinho mais de tempo. Vamos ter que avaliar o Gabriel, né, até quarta-feira. Vamos ter que fazer uma avaliação também no Thiago Maia até quarta-feira. O Isla, acredito que pela distância, onde vai jogar, dificilmente chega em condições e normalmente joga quase o tempo todo. O Everton, pelo que jogou nesse primeiro jogo, foi muito bem na primeira partida com a seleção. Acredito eu que deva, né, possivelmente jogar. Também é um jogador que a gente não conta. Então, infelizmente, nós temos uma quantidade enorme de jogadores com experiência, que são jogadores que levam, né, que ajudam a conduzir o Flamengo à frente, com alguns problemas. Temos que encarar o momento e tentar achar a solução da melhor maneira possível. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Sene. Na época em que era jogador, você era referência para bater não só faltas, mas também pênaltis. Na quarta, o Flamengo tem uma decisão que pode ser decidida nas penalidades máximas. No penúltimo jogo contra o São Paulo, a equipe não conseguiu converter 2 cobranças. Sim. Será desenvolvido algum treinamento específico para esse quesito, pensando no jogo de quarta? Com certeza, nós na terça-feira vamos estar nos preparando também nesse quesito. Vamos fazer, como eu falei para você, uma avaliação do elenco todo, de quem é possível contar para essa partida, como é possível montar a equipe. E um dos fundamentos que nós vamos treinar, sem dúvida nenhuma, são os pênaltis. Vene Casagrande, do jornal O Dia. Boa noite, Rogério. Na saída de Gustavo Henrique, você optou pela entrada de Natan, zagueiro que costuma atuar pelo lado esquerdo. Por que não colocar Tuller ou Noga, que são defensores que jogam pela direita? Porque o Natan já jogou nas categorias de base pelo lado direito, então não tinha problema nenhum. Ele tem capacidade para jogar. Ontem eu vi no treinamento, pela primeira vez, um treinamento mais solto dele. E como o Gustavo já tinha o cartão amarelo, e o lado que a gente mais apoiou hoje foi pelo lado do Mateuzinho, não podia deixar o Gustavo, né, pendurado com cartão amarelo num contra um com um jogador, com um velocista pelo lado. Ele entrou pelo lado direito, depois com a saída do Léo, voltou para o lado esquerdo. Nós recuamos o Arão, o volante, tentamos colocar o Arrascaeta, que é um meia, como segundo volante, ou seja, dentro das opções que nós tínhamos para essa partida, nós arriscamos tudo. E eu acho que até tivemos a bola do jogo no final da partida, não sei, 1 minuto exato, uma bola que é muito próximo da linha do gol. Infelizmente, esse é o imponderável do futebol, você não controla essa parte. Edson Marques, da Rádio Esporte Metropolitano. O desempenho do Flamengo em 2019 serviu de objeto de estudo para uma maioria relevante de treinadores. Por outro lado, os gols perdidos pelos jogadores Pedro e Arrascaeta nos últimos 2 jogos contra o São Paulo mostram que sem aquela coletividade, principalmente no setor ofensivo, o rubro-negro ficou um time muito previsível. Honestamente, o que mais tem aqui nesse time é coletividade. Vou ser sincero com você. Poucos times eu treinei, principalmente no nível que é o Flamengo, com um grupo tão parceiro, de tanta amizade, gostoso de você trabalhar todos os dias. A parte triste é você voltar para casa sem a vitória. Isso eu confesso a você, porque para um grupo tão bom de trabalho, caras tão bons de dia a dia, de lida, de caráter, o frustrante, eu sei que o torcedor está frustrado, eu também estou frustrado, e eu sei que os atletas também estão tristes, sabe? Porque eu vi o Flamengo de 2019 que ganhou tudo, o começo desse ano, antes da pandemia, onde teve também conquista de títulos, né? Mas o momento é um momento difícil. E infelizmente, talvez,
nós vamos sofrer bastante nesse começo, pelas lesões, pelas convocações, pelo cansaço físico que realmente toma conta de alguns jogadores que são importantes para a equipe. É lógico que eu quero a vitória e eles também querem. O torcedor, eu tenho certeza, tem a expectativa da vitória, de ser campeão. Mas talvez antes de melhorar, nós vamos sofrer um pouco. Então, ele complementa a pergunta perguntando, será esse talvez o maior desafio seu como técnico do clube? Eu não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Rafa Melo, da rádio Onda Mix. Boa noite, Rogério. O Thiago Maia vinha sentindo a perna, mas permaneceu em campo por mais tempo. Logo após, errou o passe que culminou no gol do Atlético. Isso poderia ter sido evitado? Olha, o Thiago Maia teve um choque, eu não sei exatamente o que foi, porque eu estava distante no campo. O departamento médico conduziu ele até a beirada do gramado, ele falou que estava ok. O doutor me passou que estava ok, entrou dentro do campo de jogo, tentou jogar mais um pouco. No momento, o primeiro sinal que ele me deu, que ele queria ser trocado, nós chamamos o Michael, entrou no lugar dele, ou seja, eu não posso substituir um jogador se ele está dizendo que ele tem a condição de jogo. No primeiro sinal dele, que ele não mostrou não ter condições de jogo, nós fizemos a substituição. É uma pena, porque é um jogador que eu gosto muito, né? E queria dar um jeito de colocá-lo em campo, e infelizmente saiu lesionado. Mauro Santana, da rádio Roquete Pinto. Rogério, Ramon é um dos jovens que se mostram mais preparados do Flamengo. Tem um estilo de jogo bem mais próximo ao Felipe Luiz, principalmente na saída de bola, além de ser bom na marcação. Já o Natan é o zagueiro que apresentou mais regularidade no Flamengo desde a lesão do Rodrigo Caio. Por isso pergunto, até porque você gosta de utilizar jovens, por que não escalar Natan e, na ausência de Felipe Luiz, o Ramon? Porque eu acho que a gente não pode abandonar uma dupla de zaga que já se mostrou muito consistente quando jogou em Santos, né? No caso do Gustavo, e em Atlético Paranaense, o caso do Léo. Eu não posso abandonar os dois. Eu acho que nós temos que dar oportunidade para eles. Assim como a zaga, os jogadores de base, os 3 jogadores que você cita, hoje o Natan já teve oportunidade, vão ser avaliados. São muitos os jogos. Natan e Gustavo, se eu não me engano, suspensos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Você pode ver que um dos jovens jogará novamente e nós vamos descobrir. A ausência do Rodrigo Caio, ela causa uma instabilidade para o seu companheiro de defesa. Eu acho que ele é um jogador muito importante, se tornou uma referência para o Flamengo, né? Então, todos vão ser testados e nós vamos descobrir qual é a melhor formação. A cada jogo que a gente passa, a gente vai colhendo mais informações. Edson Viana, da TV Globo. Boa noite, Rogério. Hoje você fez alterações importantes na defesa durante o jogo. Como fazer esse setor ter mais segurança do que vem tendo na temporada? Bom, para ter mais segurança, você tem que ter o mais tempo de bola possível, né? Trocar o maior número de passes sem se precipitar, ter o maior número de acerto de passe, um percentual alto de acerto de passe, construir o placar e, quando tem a oportunidade de fazer o segundo gol, concluir o segundo gol para ter uma tranquilidade maior no jogo. A partir do momento que a partida caminha 1-1, os últimos 15 minutos, 20 minutos, o que nós tentamos? Correr um pouco mais de riscos, é claro, trazer o Arão para zagueiro, passar o Natan para o outro lado, colocando o Arrascaeta para tentar armar jogo de trás, já que a equipe adversária se fechava, né? Saía só em contra-ataques, correr riscos, que faz parte do jogo para quem quer vencer. Então, as alternativas que foram o Gabriel, até onde ele aguentou também foi, até o minuto 81, se eu não me engano, que é quando ele sai e entra o Lincoln, né? Bruno Henrique aguentou até o final, foi um guerreiro, um cara que também já está cansado, né, da sequência de jogos. Enfim, nós tentamos o máximo possível. Recuamos um volante para a zaga, colocamos um meio atacante para jogar de segundo volante. As alternativas foram criadas, infelizmente nós não conseguimos concluir em gol. Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, chegou a notícia da lesão do Pedro na seleção e, consequentemente, o corte. Qual é o tamanho da perda para o Flamengo nesse momento tão importante da temporada? Se considerado o cansaço do Gabriel, essa dor na posterior que ele sentiu, o Bruno Henrique que está vindo jogando quase todos os minutos, né? Ao menos nos últimos 180, jogou praticamente todos os minutos desses jogos. Para mim, pesa bastante a ausência do Pedro. E outra coisa, eu não sei nem que tipo de lesão qual avaliação, tempo, recuperação. Então, são muitos jogos, joga quarta, joga sábado, joga quarta, joga sábado. O elenco do Flamengo, que é um ótimo elenco quando está completo, e ele vai perdendo suas forças quando lesões, quando desfalques acontecem. João Pedro Granete, da coluna do Fla. Boa noite, Rogério.
Arrascaeta ganhou alguns minutos contra o São Paulo, hoje entrou aos 29 do segundo tempo e é uma das peças importantes do Flamengo para buscar a classificação na quarta-feira. Como você avalia a participação dele nesses duelos e também nos treinos? Tem condições de atuar 90 minutos pela Copa do Brasil? Eu acho que independente dele ter condições ou não, nós vamos tentar ao máximo colocar ele em campo no jogo da quarta-feira. Ele ontem no treino, quando foi começar o treino, infelizmente sentiu um incômodo no tornozelo e não pôde treinar com a gente ontem. Hoje eu sei que ele tratou, fez de tudo para estar presente no campo. Eu, para colocar ele pela beirada, como eu gosto dele pelo lado de fora vindo para dentro, ele não vai ter condição física no momento de fazer a função desse jogador, como ele e Everton já fizeram no passado, que é o que eu gostaria de ver. Então nós vamos ter que achar uma solução em uma posição que ele possa nos ajudar, porque é um jogador que tem muita personalidade, apesar da dor que sente, do incômodo que sente, quer estar presente, quer ajudar, mas a condição física para fazer um lado de campo atrapalha bastante. Enfim, resumindo para você, o elenco são caras ótimos de se trabalhar, ótimos de se lidar, de muito bom caráter. Mas é um elenco que está fisicamente bastante cansado e com muitas lesões, muitos desfalques. Isso atrapalha a formação para qualquer treinador. Pergunta nesse sentido aqui também, do Guilherme, da Rádio Bangu. Rogério, boa noite. O Flamengo recebeu Arrascaeta e Rodrigo Caio lesionados. Hoje Pedro sentiu a coxa e foi desconvocado. O quanto as datas FIFA e convocações têm prejudicado o Flamengo? Junto à pandemia e com esse caminhão de jogos que a gente enfrenta, muito. E outra coisa, o Everton, se jogar o próximo jogo, o que eu faço? Joga na terça, joga na quarta? Não posso. Porque se eu machuco mais um atleta como esse, eu não vou perder a possibilidade do jogo de quarta-feira. Eu posso perdê-lo por mais tempo e tem jogos importantes de outras competições também. Então é uma situação extremamente complexa, delicada, e nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível junto com o departamento médico a cada dia, departamento de fisiologia. Vamos analisar cada atleta para ver o que é possível fazer de formação para jogos tão importantes que vêm a seguir. Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. Boa noite, Rogério. As substituições na zaga demonstram insatisfação com o setor ou foram apenas pela questão do cartão do Gustavo Henrique e da necessidade de buscar o gol quando trocou o Léo Pereira? E para quarta-feira, voltam os dois? A necessidade de buscar o gol quando eu recuei o Arão, já expliquei para você na pergunta anterior. No primeiro tempo eu não posso deixar o Gustavo Henrique, é um zagueiro mais alto, um pouco mais pesado, muito bom jogo aéreo, mas no 1 contra 1, logicamente, com um ponta, um velocista como eles tinham, iria ter mais dificuldade e ficaria muito próximo, uma falta, um cartão vermelho e a gente ficar com 10 jogadores. Nós vamos fazer uma avaliação, eu não posso definir o time hoje para quarta-feira. Nós vamos fazer uma avaliação, treinamento, segunda e terça-feira, recuperação, amanhã, que eles possam descansar um pouco, porque eles também estão esgotados. É cansativo, dia a dia, sem folga, nem um dia para eles. E o time só vai ser definido na terça-feira, quando a gente viajar para São Paulo, ou quem sabe até aguardando os jogadores que voltam da seleção para ver em que situação, o Everton principalmente, para ver que maneira a gente escala o time na quarta-feira. Provavelmente só na quarta-feira, horas antes do jogo, é que nós vamos definir na sua totalidade a equipe. Última pergunta da coletiva, Fred Uber, do GE. Boa noite. Com o Diego Alves poupado, o Hugo teve mais uma chance. Você teve alguma conversa particular com ele após a falha do último jogo? Aparentemente, ele tentou ser mais ágil com a bola nos pés nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Olha, eu conversei bastante com ele. O Diego, na verdade, o Diego Alves, ele teve câimbras muito fortes no jogo, nas duas pernas, né? Então ele ficou no dia pós-jogo, na quinta-feira, na recuperação. Ontem ainda sentia resquícios, né, dessas dores. E eu quero contar com ele na quarta-feira. Por isso eu resolvi não arriscar com o Diego para ter novas dores ou às vezes poupar alguma musculatura e sentir, né, na outra. Então nós botamos o Hugo para o jogo de hoje. Eu conversei com ele que a gente tinha que ser mais objetivo, né, que não podia correr tantos riscos, né. Eu acho que ele até melhorou nesse quesito. Aliás, teve um recuo muito parecido com o recuo do jogo, que ele já dominou a perna direita, botou uma bola longa, né? É o que eu falo para você, ele é um jovem de potencial e que vai errar. Infelizmente, a vida é assim, você aprende com os erros. Eu acho que hoje ele tentou corrigir, já, né, focado no jogo. É um menino bom, um menino de cabeça boa, mas o Diego para quarta-feira é o goleiro que começa jogando. Muito obrigado. Fim da coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni.